Vereadora Jússi Cardoso. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Aproveitar e também desejar boas-vindas a toda a equipe do governo, do Executivo Municipal que se encontra presente. Mas já quero até, inclusive, Laína, antes de você sair, falar sobre a questão da apresentação dos indicadores, porque nós cobramos isso na apresentação anterior. Para além dos números, a gente precisa mostrar os indicadores, inclusive em relação às metas do Plano Municipal de Saúde, que foram cumpridas no quadrimestre. Ficou-se de apresentar, inclusive, do anterior, já que esse dado não foi apresentado. E aí, inclusive, a técnica faz uma avaliação, né, quantitativa da questão do financiamento e fala do subfinanciamento federal e precisa, inclusive, mostrar o que se avançou dos indicadores, inclusive em relação ao ano, já que no primeiro semestre, no primeiro quadrimestre, vocês não colocaram aqui. E tem uma outra, aproveitando, além dos indicadores, e também das metas do plano de saúde. Também senti ali falta, mais uma vez, inclusive considerando os próprios números que vocês trazem aqui, inclusive das próprias cirurgias eletivas, em relação às ações de promoção em saúde. Já é uma questão também que não fica claro aí o que foi investido e se foi investido, quanto foi e onde foi, em que tipo de ação. E também esse detalhamento das despesas por natureza, o que são serviços de estrutura, ações de saúde, e também essa devolução, que vocês tratam aqui do recurso da SAMU, por quê? E sobre as obras que vocês colocam aqui, o município entrou com contrapartida na UBS da Baixa da Candeia e também do Pedro Braga? São as perguntas iniciais para a saúde. Tem mais algum vereador que queira responder logo? Então, secretária Laína. Fique à vontade. Vereadora, por gentileza, a senhora poderia recapitular aqui as perguntas que foram feitas em relação à devolução do recurso do SAMU? Isso. Detalhamento sobre detalhamento sobre serviço de estrutura em relação aos aluguéis, considerando que vocês ainda mantêm aquele aluguel daquele equipamento que funcionou a central de regulação, por quê? E aí, como a secretaria tem um almoxerifado, porque na audiência do quadrimestre anterior, foi dito que era para servir de uma espécie de um outro almoxerifado. Não há necessidade disso, considerando o custo que a máquina tem hoje, que aí vou falar na segunda intervenção, quero saber de Rose, inclusive o aumento disso, a explicação do porquê a máquina pública cada vez cresce mais, os custos com ela, em relação, enquanto os investimentos diminuem cada vez mais, isso é preocupante. Então, são essas perguntas iniciais, e também os indicadores, e em relação às metas do Plano Municipal de Saúde. O que qualitativamente avançou nesses investimentos apresentados aí do último quadrimestre, inclusive em relação às receitas federais, considerando que estão atreladas diretamente ao cumprimento desses indicadores. O que avançou? E aí, secretária, gostaria também que, aproveitando, já que falei novamente, explicasse sobre a questão dos estagiários. Vocês têm uma folha muito alta de estagiário. A gente observa um crescimento, não só na Secretaria de Saúde, mas na Prefeitura como um todo, assim, assustador de despesa com pessoal. Qual a justificativa, considerando que nesse quadrimestre nós não tivemos aí o enfrentamento direto, como estávamos tendo da pandemia? Qual é a justificativa? E como é que os estagiários da secretaria que a senhora faz gestão acessam as vagas? Vamos lá. Em relação a detalhamento com gastos sobre cirurgias eletivas, nós temos a relação nominal de pacientes
que realizaram cirurgias eletivas, e fazendo apenas uma breve observação em relação à apresentação de Isabela, nós iniciamos efetivamente a realização das cirurgias eletivas no dia 27 de junho, diferente do que ela colocou, que foi o início de julho, mas elas começaram a efetivamente acontecer a partir do dia 27 de junho. De lá para cá, nós estamos realizando cirurgias eletivas todos os dias, temos a relação nominal dos pacientes, inclusive tipo de cirurgia. Eu não consegui compreender exatamente quais dados vocês necessitam, mas nós temos como enviar para a Câmara, posteriormente, toda a relação nominal de pacientes por tipo de procedimento e etc. Mas eu não perguntei nada sobre cirurgia eletiva, não. Perguntou. Não. Quer que eu recapitule? Quer. Pode ser, presidente? Os indicadores da saúde. E aí ela fez uma referência ao subfinanciamento do SUS via União, que a gente sabe dos problemas todos do subfinanciamento, mas o financiamento está atrelado aos indicadores. Como se comportou? O que se avançou dos indicadores? Pronto. Nós temos e aí, também a apresentação. É a primeira pergunta. Pronto, certo. Sobre essa questão dos indicadores, do financiamento, da atenção básica e sobre as metas do plano de saúde, do plano municipal de saúde. O que esses investimentos avançou no cumprimento das metas que a própria cidade se comprometeu quando elaborou o plano. Aí é sobre isso. Não falei sobre cirurgias eletivas ainda. E aí eu estou me referindo aqui ao detalhamento que vocês trazem nesse quadro aqui de despesa por natureza. Porque aí tem a questão da estrutura de ações de saúde, o que são essas estruturas, que vocês gastaram um pouco mais de 300 mil, e em relação à devolução desse recurso da SAMU, na ordem de 437 mil. Por que também foi devolvido esse recurso aí, de pouco mais de 400 mil? Certo. Nós temos a apresentação dos indicadores detalhada, e eu posso também estar enviando à Câmara, ou fazer a apresentação, se assim vocês desejarem, os senhores desejarem, me perdoe, os senhores desejarem, nós podemos também agendar a apresentação de todos os indicadores do quadrimestre. Em relação à devolução do recurso do SAMU, nós fizemos a devolução do recurso referente a uma unidade que esteve no município e que há muitos anos teve perda total, foi cobrado pelo Ministério da Saúde a devolução do recurso corrigido, e nós fizemos a devolução. É referente a isso. Há uma unidade, há uma ambulância que teve perda total há alguns anos. Me permita aqui, Isabela, há quantos anos, lembra exatamente o ano da perda total do veículo? Então, foi em relação a isso que nós fizemos a devolução. Em relação à despesa, também ao detalhamento com a despesa com estruturas, nós podemos também enviar o detalhamento. Em relação ao aluguel, sim, a antiga central de regulação está alugada para a Secretaria de Saúde, onde nós estamos utilizando, fazendo a guarda de equipamentos, de mobiliário, de arquivo, de todo o material que não nos é possível guardar no almoxarifado central da Secretaria de Saúde. Em relação a receitas federais versus metas do Plano Municipal de Saúde, nós também temos isso em apresentação, que eu posso estar enviando em seguida aqui a essa reunião. Em relação ao aumento do número de estagiários, nós temos hoje uma série de serviços acontecendo, e um aumento, sim, do número de estagiários nas unidades de saúde, inclusive com a descentralização da marcação de exames nessas unidades. Fizemos, a partir do mês de abril, a descentralização da marcação para as unidades de saúde do município, e estamos trabalhando junto à comunidade o processo de acreditação em relação à resolutividade dos seus problemas dentro da atenção básica, inclusive da marcação de consultas, exames e procedimentos dentro dessas unidades. Para isso, nós aumentamos o número de estagiários trabalhando conosco e fizemos a alocação de estagiários em cada unidade de saúde, o aumento do número de estagiários em cada unidade de saúde, para que pudéssemos viabilizar principalmente essa descentralização. Eu acredito que tenha respondido aí todas as perguntas que foram feitas nesse primeiro bloco. Permita, presidente. Não, Laína, não respondeu. E aí eu quero que registre isso, inclusive, nos anais da casa, porque desde o ano passado nós estamos dizendo aqui, a lei é clara
sobre o que é uma apresentação de quadrimestre, e a lei diz do que minimamente precisa ser respondido nessa apresentação. Não pode ser apenas a apresentação dos dados quantitativos. Esses dados, eles fazem parte da apresentação. Não pode se gastar recurso público sem que isso esteja atrelado ao que melhorou na saúde pública do município. E aí eu faço questão de registrar isso, Laína, porque isso foi uma solicitação nossa na audiência anterior, na audiência antes da anterior, ou seja, passamos o ano passado inteiro e a casa precisa se posicionar. Porque essa audiência de quadrimestre, ela vai de encontro totalmente ao que diz a legislação. Ou seja, dos 3 critérios que diz que nós precisamos ter aqui apresentado, apenas um a prefeitura sempre apresenta, o que é um absurdo, presidente. E isso precisa ser corrigido, porque senão a gente faz de conta que está prestando conta. E aí, Rose, mais uma vez falar que aqueles arquivos, já falei também sobre isso antes, os arquivos que estão no site, mesmo que você amplie, o modelo que é colocado lá é para não ter fiscalização. A gente não consegue fazer uma leitura do que tem ali detalhado e nós precisamos ter esse cuidado com a aplicação dos recursos públicos. Então, não dá mais para aceitar, aguardar a apresentação de dados que são obrigatórios por força de lei. Então, conhecer os indicadores é a obrigação e a gente precisa apresentar aqui, inclusive as metas. Como eu disse, as ações de promoção de saúde, que deveriam estar também apresentadas aí, a gente não consegue ver apenas a partir dos números. E sobre o almoxarifado, gostaria até de a público solicitar da secretária uma visita no local, porque já estive lá por 4 vezes e sempre está fechado. Como tem um outro almoxarifado, então eu quero, na condição de vereadora, visitar os 2 ambientes para entender, de fato, o que é que lá está acontecendo, já que a gente não consegue acessar. Porque se é um equipamento público que está sendo utilizado, dinheiro público para manutenção, nós precisamos saber o que, de fato, está acontecendo lá dentro e se há necessidade mesmo desse custo a mais, haja vista que não tem, na minha opinião, nenhuma justificativa para você ter esse custo extra com um imóvel, já que existe um outro imóvel que também tem uma despesa para o município com a mesma finalidade. Então, muito obrigado, presidente, para registrar. Antes de passar... Rose, eu quero me somar ao vereador Thor, só que eu quero trazer uns dados. Porque, se você observa a movimentação do orçamento, em especial FPM, royalties, crescemos assim vertiginosamente, né? A arrecadação também, tanto em relação ao ano passado, como também em relação ao quadrimestre anterior, o imposto de renda em mais de 10 milhões, até por conta do impacto do que fizeram de desconto, que nós discordamos do precatório dos professores. Mas aqui eu quero trazer essa questão da explicação da despesa com gasto de pessoal. Em relação ao primeiro quadrimestre, aí eu quero antes mostrar aqui que eu estou com um levantamento dos pagamentos, por exemplo, da MAP, do que se avançou em contratos da MAP, o que se aumentou com gasto de terceirização, porque não é só o que você respondeu ao vereador. Isso também está impactando a questão do aumento do gasto com pessoal, em mais de 4 milhões de reais. Gasto aqui com terceirização. Está aqui, inclusive, no resumo. E uma outra coisa que tem também aqui em relação às despesas com pessoal, as indenizações por demissão. Aqui no quadrimestre anterior, você tinha apresentado o valor de 9 milhões, justificando que era aquela questão antiga dos terceirizados e tal. Eu vi, inclusive, a matéria do Sindilimp, vocês acordando agora, né, que iriam pagar, e não naquele período lá, no momento que discutimos aqui isso na audiência do quadrimestre anterior. Aqui vocês apresentam quase 13 milhões de reais. Com o quê? Quais são essas indenizações? De quais trabalhadores? Quais vínculos? E aí a gente precisa, para poder entender isso aqui. Uma outra coisa, e aqui é o resumo do que está auditado pelo TCM, tá? A justificativa desse aumento, desse grande aumento de terceirização, nesse período,
justamente nesse período do último quadrimestre, né, aí vizinho de outubro, e também com contratação de estagiário, para deixar claro que eu sou a favor da contratação de estagiário, desde que se cumpra a lei. Estagiário não é trabalhador, estagiário é um estudante em exercício de aprendizagem. Ele precisa estar ali auxiliando um profissional para aprender, e não é o que a Prefeitura de Alagoinhas tem feito, inclusive fragilizando juridicamente o próprio erário público. E isso precisa ser dito aqui, já falamos também com o Ministério Público, já protocolamos, aliás, né? Já protocolamos no Ministério Público, mas a Prefeitura e os prepostos que aqui vêm precisam dar respostas para essas questões que são colocadas aqui, porque senão não tem sentido a gente estar aqui discutindo tanto e a gente não conseguir avançar. Então, observe que do último quadrimestre, viu, seu Luiz? Do último quadrimestre para esse, em relação a encargos e pessoal, são cerca de 125 milhões. Então, considerando 64 milhões que Gustavo colocou do precatório, e os 4% da folha, quanto é os 4% da folha que justifique esse aumento com gasto de pessoal? Precisa explicar e detalhar aqui onde é que está sendo aplicado esse gasto a mais com o pessoal, esse crescimento tão grande em um quadrimestre, já que nós não tivemos pandemia, nós não tivemos nenhum ato, nenhuma ação fora do comum que justificasse tanta contratação assim. Isso precisa ser explicado. E aí, também as despesas, Rose, corrente, em relação ao quadrimestre anterior, essas despesas aumentaram 118 milhões de reais. Com o quê? A qualificação disso precisa ter. Como é que justifica, se no primeiro quadrimestre vocês gastaram pouco mais de 80... Não, aqui, para não errar, de 88 milhões de reais. E aí, no último quadrimestre, isso pula para 118 milhões? Qual a qualificação disso? Com que se gastou? Porque senão vamos continuar, tenho dito isso em toda audiência, e a gente precisa provocar o Ministério Público, porque não é só apresentar os números, é dizer por que tomou as decisões de direcionar o dinheiro que é nosso para essas despesas que não estão aí detalhadas, e como eu disse, o site não dá acesso. E aí, me somando ao que Wagner colocou, que já estava aqui também nas minhas anotações, Rose, precisa o governo explicar isso, porque fere também a lei que é federal de publicidade, a lei municipal, o site da Superintendência de Trânsito continua desatualizado, não se presta conta. Aqui nós mostramos um ofício do superintendente anterior, fazendo uma renúncia de receita sem nenhum tipo de justificativa da arrecadação da Zona Azul, e eu só ouço silêncio por parte da administração municipal. E omissão para quem está exercendo o cargo público é crime. E a gente precisa discutir isso. E aí, Laína, além da renúncia de receita da SMTT, não podemos deixar de falar aqui também sobre a questão dos 3 milhões de reais, porque aqui não se respeita os princípios da administração pública e ninguém é punido. E aí, na minha opinião, quem precisa ser punido é quem indica. E aí é o prefeito Joaquim Neto que precisa se responsabilizar. Quando ele se colocou para ser prefeito da cidade, precisa entender que essa responsabilidade, porque ele indica, recai sobre ele. E aí não dá mais para ficar fazendo discurso aqui como se estivesse tudo bem, porque não está. E aí, Laína, voltando para a saúde, aí tem aí um investimento, um repasse para a Pontual. Aí eu quero perguntar, é com recurso próprio? É porque está no detalhamento de despesa. Aí não é da sua gestão, mas precisa ser dito aqui. Porque se qualquer cidadão aqui, ou que nos ouve, cometer um crime ali fora, ele precisa ser devidamente punido. Por que na administração pública, Casa de Maria Joana, todo mundo faz o que quer e nada acontece? Porque é isso que acontece. Houve um erro nessa licitação, é anterior à sua gestão, mas é a gestão do mesmo prefeito, que dê a responsabilização disso. Deu-se um desconto lá na licitação e agora precisa investir mais 200 mil reais, que eu concordo que precisa terminar, Laína. Mas aconteceu isso, e essa necessidade de vocês agora retirar esse recurso, porque quem lhe antecedeu, a gestora de saúde que lhe antecedeu, não teve a competência e responsabilidade necessária com o uso do dinheiro público.
Mas a responsabilidade continua sendo do prefeito Joaquim Neto, porque foi ele que lhe nomeou e foi ele que nomeou o anterior. E aí, para lhe lembrar sobre essa questão do que faz e dos prejuízos que traz com dinheiro que já é curto, vou mais uma vez falar da SAMU, porque em 2017 o prefeito era Joaquim Neto. Não era a sua gestão enquanto secretário de saúde, mas o prefeito do município é Joaquim Neto. E quem é que está sendo responsabilizado por agora nós estarmos nós pagamos já, na verdade, né, mais de 400 mil reais, aí coloque 400 disso, aí coloque 200 da Pontual, que vocês tiveram que fazer investimento agora, mais de R$500 mil, que poderia ser investido na saúde. E aí, eu vou falar, porque isso me incomoda muito quando eu vejo, e aí eu entendo que é o papel de vocês, de ficar blindando a administração, mas o que aconteceu naquele imóvel, lá alocado para ser a sede, que foi a sede da central de marcação, não foi o que está se dizendo. Perdeu-se o prazo e precisava pagar o fornecedor. E aí vocês tiveram que aditivar o contrato. Porque não tem sentido você ter um almoxarifado e manter locado, porque da última vez que fiz o levantamento, tinha 180 mil de dívidas. E o dono do imóvel precisa receber, porque ele não tem culpa dessa bagunça que é a gestão. Falta planejamento, falta publicidade, e tudo bem. Eu não consigo compreender isso. É preciso, quem é que se responsabiliza? Porque se eu faço, cobrei inclusive de você, via ofício, estamos cobrando agora também no Ministério Público, que abriu inclusive processo em relação às obras que uma dessas empresas aqui está executando. De quem é que a gente cobra? Como é que eu tenho que cumprir a lei e a administração pública não faz isso? Atende ainda em unidades totalmente insalubres, que não tem sequer o alvará da vigilância sanitária para funcionamento. Nós precisamos começar a ver a cidade do tamanho que a cidade é. É preciso ter cuidado com as decisões públicas, Rose. Porque tudo isso aqui, nós fizemos esses vários comentários na audiência anterior e a gente não teve respostas. E eu espero que pelo menos parte disso aqui seja respondido hoje. A gente precisa entender, Thor, por que aumentamos, nesse quadrimestre que antecede outubro, tanto com gasto de pessoal, estagiário e também terceirizado. Qual a justificativa? Como eu disse, está aqui o levantamento, que vocês têm, obviamente, por exemplo, com o contrato da MAP. É um absurdo, comparando os anos anteriores e o ano anterior, o que se avançou em terceirização do município. Mais de 4 milhões de reais. Com o quê? É isso que a gente está querendo saber, porque, inclusive, para garantir os direitos dos trabalhadores, aí a justificativa não tem condição, vai ultrapassar o limite, mas, quando é interessante, quando é conveniente para a administração, o faz por outras vias. Então, precisa dizer, porque não é o dinheiro individual de cada um, por que essas decisões foram tomadas e por que esse aumento com gasto de pessoal. E aí, para ficar bem claro aqui, porque às vezes a gente fica as brincadeiras aqui nos bastidores da casa, não tenho nada pessoal contra ninguém, nem Rose, nem Leila, nem Laína, nem ninguém. Mas a minha responsabilidade aqui é com o erário, que, inclusive, eu também contribuo, porque eu também sou pagadora de impostos. E não dá para a administração pública servir a interesses individuais, como continua servindo em Alagoinhas. E esse tipo de apresentação, na verdade, só faz deixar claro o quanto não há nenhum tipo de preocupação em atender aquilo que é prioridade para a cidade. Porque, se você for observar, paralelo que cresceu, o custo com encargos e pessoal, e com as despesas correntes, que ninguém sabe exatamente o que justifica esse valor tão aumentado em relação ao quadrimestre anterior. Aí você vai para os investimentos. Não é na mesma velocidade e mesma proporção. O investimento é isso. Porque vocês, aqui, a previsão atualizada, aí pegando aqui da atual apresentação, vocês colocam aqui de 81 milhões, até agosto só executou 20 milhões. O que passa 100 milhões é só naquilo que é interessante e conveniente para quem?
Então, gente, nós precisamos mudar isso. O Ministério Público também precisa se posicionar, e nós temos provocado, mas esta casa também precisa se posicionar. Porque não dá mais para a gente estar vendo apresentações superficiais e as respostas não serem dadas como deveria. Porque eu quero, por exemplo, detalhado, Laína, para entender como é que vocês gastam quase 100 mil reais de manutenção, e nós temos uma relação de veículos que serve à secretaria, que até a documentação está atrasada. Sem manutenção corretiva e preventiva. Então, como é que é isso? Apresentam um mundo de Alice que está tudo bem, mas, na prática, tem trabalhadores que trabalharam e deram diárias e hora extra, ainda na pandemia, e não receberam até hoje. Não é a gestão da secretária Laína, mas é o mesmo governo. E é o mesmo prefeito. Então, fica, presidente, aqui registrada a minha indignação com esse tipo de fazer de conta que está prestando conta, sem, de fato, estar fazendo, e espero que o senhor saia do WhatsApp e peça para registrar. Boa tarde. Está registrado, minha vereadora. Nosso redator está ali registrando tudo. E também está gravada a sessão, como sempre. Mais alguém? Então, vamos. Se houve pergunta, a secretária Rose, Laína, as demais. Não houve? Houve? Rose. Rosiane, secretária Rose. Em relação aos 13 milhões de indenização. Antes, deixa eu aproveitar logo o slide que está aberto, que é o que traz tanto pessoal em cargos, como também as outras despesas correntes. A gente traz tanto as despesas da MAP, estagiários, como também das indenizações. Elas acabam sendo apresentadas, Jússi, em formatos diferentes, dependendo do slide. Aqui, por exemplo, a gente tem na folha de pagamento tudo que é vinculado à remuneração e contemplou também todo o precatório do Fundef. Para os itens que estão vinculados a auxílio transporte, alimentação, os auxílios do funcionalismo de um modo geral, como também estagiários e MAP, eles são enquadrados como outras despesas correntes, e aqui, em pessoal em encargos, a remuneração com suas gratificações e os encargos previdenciários sobre essa folha. O que agregou aqui também foi a questão do precatório do Fundef, além desses outros itens que a gente sinalizou, de convocação e reajuste salarial. O precatório do Fundef, ele correspondeu a 64 milhões, que foi o que aumentou aqui, e os outros itens não estão vinculados ao precatório do Fundef. Já no outro relatório, que é o de despesa com o pessoal, a gente traz indenizações por demissão. O precatório do Fundef, ele foi subdividido em 2 grupos de pagamento. Os inativos, que estão aqui junto com as rescisões, e os ativos, que estão aqui em cima com o pessoal ativo. Então, o montante de 64 milhões, a gente fez a segregação porque os inativos não interferiram no índice de pessoal, ele entrou como grupo dedutor. Exatamente. O imposto de renda. Se a indenização, então, você está reconhecendo que tem um erro. Não. A questão toda é a seguinte... Mas o debate todo não foi esse, Rose? Sobre cobrar ou não, vocês dizendo que a verba era remuneratória e não indenizatória do precatório do Fundeb? Do fundo? O enquadramento aqui do indenizatório é por conta de um profissional que não está hoje em folha de pagamento. Mas é isso, querida. Mas ainda assim foi descontado o imposto. Não é indenizatória a verba? Porque é a defesa que o sindicato, os trabalhadores e nós estamos fazendo. Você entende? Então, por que está ali agora vocês reconhecendo que é indenização? Que o caráter é indenizatório? O indenizatório aqui é por se tratar de um profissional que não está na ativa. Mas é isso, Rose. Aí espero que o Simpa esteja assistindo e a PLB também, porque agora tem argumentação suficiente, pegando essa própria apresentação, para dizer
que os professores, os trabalhadores, inclusive os inativos e também os familiares, né, daqueles já falecidos, que eles têm razão, não tem que fazer desconto. Porque o debate em todo é que o jurídico de vocês estava afirmando que não era indenizatório, Tom. E agora é, ali na apresentação? O enquadramento, nós temos duas possibilidades, ativo ou inativo. Eu entendi, E Rose. o profissional Eu estou falando inativo da natureza da despesa. Porque quando você coloca ali, como você mesmo disse, você reconhece a natureza indenizatória. Ora, se o que fez com que vocês justificassem voltar atrás numa lei aprovada era dizer que esse recurso não era indenizatório, então como é que na apresentação do quadrimestre vocês reconhecem que parte, pelo menos, desse pagamento, dessa despesa é indenização? Entende? É uma contradição imensa. Olha só, em relação ao enquadramento contábil, a gente traz o pessoal inativo para esse grupo, porque o índice de pessoal ele é calculado sobre a despesa dos profissionais ativos. E aqui, por isso, a gente trouxe esse enquadramento, porque, como são servidores aposentados, a gente não colocou no grupo de pessoal ativo. E aí, por isso, a gente trouxe aqui para o grupo dedutor, por se tratar de profissional inativo. É como eu disse, acho que esse é tema agora para a mobilização dos trabalhadores, a partir do que você mesmo traz aí. Teve mais algum item? Em relação a MAP estagiários, para esses dois... Na verdade, por um terceirizado. Eu estou te falando da MAP porque eu tenho um levantamento aqui de tudo que aumentou nos últimos 3 meses, em especial. Tudo que aumentou. Então, por isso me referi, porque chama a atenção o quanto aumentou. Mas aqui existe um aumento com terceirização de mais de 4 milhões de reais. Que terceirização é essa? Entendeu? Tem outras contratações. É isso. Quais são as contratações, Rose? Onde estão esses trabalhadores? Quais são os contratos, inclusive, de mão de obra, de terceirização, que justifique esse aumento com o custo do pessoal, com terceirização? Fora os profissionais vinculados à limpeza pública, nós tivemos as contratações vinculadas à Secretaria de Saúde, que foram os credenciamentos, que, se eu não me engano, as contratações começaram em maio ou foi junho, eu não estou me recordando, mais ou menos o mês que começou. Mas essas contratações elas foram feitas a partir do 2º quadrimestre e... Presidente, porque não está terceirização? Não, o credenciamento? Tá, ele compõe. O que é que acontece? A gente tem para cada anexo, a gente tem um formato de apresentação. Aqui no índice de pessoal, a gente traz a terceirização de mão de obra em agrupamento diferente do que traz aqui. Aqui ele continua como outras despesas correntes. Eu entendi. Mesmo sendo impactado no índice de pessoal. Que ainda assim não responde, como eu te falei, Rosé, porque muita está ali interferindo, para poder Tranquilo. você responder e até descansar menos. Somando, o 4% da folha dá quanto? Você lembra, Leila? No bruto da folha. Vamos somar aqui. Certo. Somar de forma muito grosseira. São 118 milhões da diferença do quadrimestre anterior para esse. Certo. Vou fazer um levantamento de tudo que foi feito, porque a gente acompanhou o credenciamento. Nesse quadrimestre, e a terceirização, a MAP, por exemplo, você não explicou por que e para onde foi que se contratou tanto para a MAP. Porque aqui eu não estou questionando, inclusive, a geração de emprego, mas é o porquê e para onde. Com relação à MAP, certo? Porque alguns processos perpassam pela controladoria, tanto os de aditivo, quanto os de credenciamento para análise de conformidade, certo? Os aditivos, com relação à MAP, quando chegou para análise de aditivar o valor, foi feito esse questionamento pela controladoria. O que é de nosso conhecimento é que alguns funcionários da MAP, da Secretaria... Gustavo, se eu tiver... Está ouvindo?
Se eu não estiver falando, né, você pode me corrigir, certo? Com relação à pandemia, algumas atividades da MAP, elas deixaram de ser realizadas. Com o retorno das aulas presenciais, houve um aumento para a recomposição, não é isso? Da área de escolar. Então, alguma parte, isso é o que está justificado no processo administrativo. Tá bom. E aí... De quê? Exatamente. A maior parte do aumento foi na Secretaria de Educação, tá certo? Existiu esse questionamento na hora da análise do aditivo pela Controladoria e na justificativa do processo trata isso, o retorno da aula presencial e a necessidade do avanço dessas contratações. Existiram algumas contratações para a Secretaria de Saúde, algumas menores, mas a maior parte foi para a Secretaria de Educação. No que se refere a aumento de estagiários, anotei ali, certo? Algumas auditorias a gente faz, porque a Controladoria ela trabalha com auditorias, né? A gente faz auditorias, faz análise de riscos e aí faz procedimentos de controle. Então, anotei ali para que a gente possa trabalhar e fazer uma auditoria sobre esse aspecto. Não é, nesse momento, o meu foco, não foi o meu foco esse aumento de estagiário, então não posso responder. Mas a classificação, que é isso que Rose está explicando, desse aumento que Tó fez, que Tó falou, né, dessa categoria aqui, é o registro direto da folha de pagamento. Ali, realmente, é folha de pagamento e precatório Fundeb. Com relação à terceirização, é registrado contabilmente em outras despesas correntes. Então, o aumento que a vereadora falou, referente à MAP, referente a estagiário, estão ali. No outro, passa aí, Rose, por favor. No outro relatório, que é o de despesa com o pessoal, ele já traz uma arrumação diferente, em que ele traz aqui também os credenciamentos. E sim, houve um aumento de credenciamentos na saúde. A Controladoria analisou todos os processos de credenciamento e houve um aumento de credenciamento na saúde. As justificativas, estou aqui também, né? Posso? As justificativas, porque a gente, antes de dar o parecer, é questionado por que desse avanço, porque nós fazemos o controle do índice, né? Então, a Controladoria ela trabalha com o controle do índice. Nessa perspectiva de que a gente estava fazendo análise para o avanço do índice com relação à peça de planejamento aprovada, certo? Nessa perspectiva, considerou-se que não poderia fazer um avanço total dos credenciamentos propostos pela Secretaria de Saúde, por isso fizemos questionamento. E foi justificado a necessidade para próprias cirurgias eletivas, não é isso? Para as próprias cirurgias eletivas, para substituições de profissionais no CAPES, não é isso? Que regularidades policlínica, maternidade. Então, foram feitas algumas justificativas de demandas aos servidores da Controladoria do porquê precisaria-se daquele quantitativo. E, inclusive, não foi autorizado pela equipe econômica todo o avanço, justamente considerando a questão do índice de pessoal. Então, ele está todo aqui, certo? Todo dessa forma. Então, assim, eu trouxe aqui o esclarecimento do que é do conhecimento do controle interno.